te dê. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós, em conversas, em oração, pensamos em rezar esta missa dedicada ao nosso querido patrono São José, para o nosso grupo de oração, para justamente nos encontrarmos aqui pela primeira vez, né? Desde quando tomei posse como pároco deste santuário, ainda não tinha tido a oportunidade de vir aqui no grupo de oração para rezarmos juntos. Eu sei que vocês sempre rezam por mim, pelos meus confrades, para que a gente possa ser fiel nesta vocação de seguimento a Nosso Senhor, ao modo do nosso Pai São Francisco. Então hoje eu fiz essa sugestão de podermos rezar esta missa juntos, colocando esta centralidade que é o Senhor na nossa vida, a Eucaristia, que é justamente alimento para nós. E alimento significa que nós nos encontramos ao redor deste altar para nos alimentarmos todos juntos, nos alimentarmos de uma verdadeira espiritualidade, neste seguimento ao Senhor. E hoje eu apresento São José para nós, no nosso grupo de oração, como esse modelo de pai. Modelo de pai, porque é justamente o pai de Jesus. Muitas vezes nós gostamos de dizer pai adotivo de Jesus, mas nosso Senhor, ao nascer desse casal, Ele chama de mãe e de pai. Então, São José é o pai. E pai, desde quando este Jesus nasce, nesta pequena cidade de Belém, na Terra Santa, depois vai cuidando de Nosso Senhor, com todas as coisas que vão acontecendo, até a ida para o Egito, o retorno, depois em Nazaré, outras cidades ali perto de Nazaré, e até enfim, quando, segundo a nossa tradição na Terra Santa, São José falece, um pouquinho antes de Nosso Senhor começar a sua vida pública, em Caná da Galileia, com seu primeiro milagre. Então esse período foi bastante grande para que Jesus fosse cuidado por São José. E é isso hoje que eu gostaria de podermos olhar, né, para esta descendência toda de José. O Evangelho é bastante claro em relação a isto, mostrando
essa descendência de José através de Jacó e mostrando então que Jesus nasce desta geração do povo de Israel. Isto é importante, porque demonstra então que nosso Senhor não vem apenas de cima do céu e aparece já grande na terra. Jesus nasce de uma linhagem, de um povo. E esse povo é Israel. E nosso Senhor escolhe este povo para nascer na Terra Santa e caminhar nesses lugares. Assim, José, dessa descendência do povo de Israel, desta mais linhagem do povo de Israel, e assim nasce nosso Senhor. Depois, o Evangelho vai dar destaque, claro, a realmente esta origem de Jesus, filho de Maria. Aí já vemos justamente Nossa Senhora aparecendo bastante forte aqui, assim também com São José. Mas hoje, então, gostaria de podermos pensar neste Evangelho como este sim de José. Nós conhecemos muito bem o sim de Nossa Senhora quando o anjo apareceu a Nossa Senhora. Com São José, não é um anjo que vai aparecer, é um sonho. E no sonho ele vai conversar, vai dialogar e vai entender justamente que Jesus é Filho de Deus. E é para ele aceitar isto, e ele aceita realmente isto, porque o anjo aparece a São José em sonho. Ora, isto é importante por quê? Porque quando São José acorda, ele vai dar o seu sim, né? Um sim aberto, um sim generoso, um sim de realmente quem se coloca à disposição. E esse colocar-se à disposição é, uma vez mais, esta abertura para o Senhor. Então Jesus não entra na nossa história como um resultado de um esforço humano para construir a sua própria salvação, mas ele tem esta origem humana, esta descendência, e também tem esta origem em Deus, porque vem de Deus e a sua concepção é divina, e assim então o seu nascimento é divino. Então, meus queridos, realmente este Evangelho para nós evoca esse ato da criação, como Deus fez. Deus fez todas as coisas no começo, no livro do Gênesis, nós sabemos disto. Agora aqui, aquilo que parece impossível, Deus faz. Então Deus fez. Deus fez com que o seu filho nascesse de uma mulher. E ao fazer isto, este sim, que São José faz, aceitando, mudando a sua vida. Porque antes, José queria abandonar Nossa Senhora, ia embora sem nenhum tipo de escândalo, sem nada demais. Mas depois deste aparecimento em sonho do anjo, ele muda, ele acredita, ele muda e vai agora aceitar esta missão que Deus propõe. Muda a sua vida. Então hoje nós podemos pensar também para nós, quando Deus nos visita, nossa docilidade para a palavra de Deus, para cumprir o que Deus quer de nós. Então, em nosso grupo de oração, nós sempre lemos os textos bíblicos, o que Deus fala para nós. O que Deus fala quando você abre um texto bíblico e lê, é Deus falando. Então, ao fazer isso, deve-se entender que tem que colocar em prática, pois Deus está falando. Então, em toda a sua vida, toda a sua circunstância, quando olhar os textos bíblicos, é Deus falando. É Deus vindo a você para te mostrar o que deve fazer. Então, meus queridos, hoje podemos pensar neste acolhimento, nesse acolhimento, ainda que seja com dúvida, ainda que seja no silêncio, como fez José. Ele acreditou e cumpriu a sua missão. Então vamos hoje pensar um pouco sobre isto, sobre esta docilidade de São José em aceitar o projeto de Deus, em ser pai de nosso Senhor.
e cumpriu isso com muita fidelidade. O Evangelho também vai chamar José de um homem justo. Um homem justo porque ele ensinou aquilo que o Senhor precisava desde a sua infância, a sua adolescência, né, e a sua vida adulta, quando José percorre todo este caminho. Então José cuida de nosso Senhor, é o guardião do Senhor, e ao fazer isto, ele o faz com muita humanidade. Então que nós possamos aprender de São José, novamente, este modelo para nós, modelo de pessoa justa, pessoa honesta com a sua vida, pessoa que acredita em Deus, ainda que tenha qualquer dúvida, mas acredita em Deus, coloca Deus em primeiro lugar. E ao fazer isto, aceita a sua missão. Vamos pensar um pouco sobre isto hoje e fazermos um bom encontro com o Senhor. Paz e bem.